Queridos, abram comigo em Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 12 ao 15. Só para me contextualizar aqui para vocês, queridos. No início do capítulo 12, o autor a Hebreus, ele fala a respeito do tratar de Deus sobre as nossas vidas. No início ali do capítulo. Ele começa a instruir que como um pai, Deus trata as nossas vidas, ao ponto dele falar assim: não desmaie quando por Deus você for tratado, porque Deus disciplina a todos que Ele recebe como filho. Então nós começamos a entender que o processo de Deus nas nossas vidas, quando nós aceitamos a Jesus, Deus começa a nos tratar como filho. E o autor a Hebreus, ele faz até uma comparação. Ele fala assim: se vocês tiveram pais humanos que corrigiram vocês, recebam também a correção de Deus. Queridos, então, no caminhar das nossas vidas, Deus nos corrige. E Ele vai falando desse trabalhar de Deus nas nossas vidas, da nossa luta contra o pecado. E quando ele entra no versículo 12, queridos, ali o texto fala assim, Hebreus capítulo 12, do 12 ao 15. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, verá o Senhor. Versículo 15. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém, queridos? Ele começa falando ali: levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Queridos, na nossa caminhada nós vamos passar por períodos de cansaço. Se nós olharmos a situação que nós estamos vivendo, você já não cansou dessa situação, sim ou não? Na nossa vida, queridos, nós vamos passar por períodos de cansaço. Muitas vezes, queridos, nós não estamos tristes, nós só estamos cansados. E isso precisa dar um clique nas nossas vidas, queridos. Sabe por quê? Nós classificamos muitas vezes, queridos, assim: nós temos pelo menos 300 e poucos, eu não sei o número exato, mas a psicologia classifica em 320 e poucos sentimentos. Só que eu e você, nós classificamos muitas vezes euforia como alegria e, por exemplo, nada como tristeza. Você já viu como às vezes você não está sentindo nada, você só está assim, normal. E daí você pensa assim: nossa, eu estou triste. Já aconteceu assim com você? E muitas vezes, quando nós estamos cansados, queridos, nós acabamos classificando como tristeza. Só que muitas vezes, queridos, no nosso dia a dia, nós estamos simplesmente cansados. E nós temos que às vezes dar um choque de realidade e pensarmos assim: só estou cansado. Porque às vezes quando a gente não está eufórico, a gente acaba achando que está triste, queridos, mas nós só estamos cansados. E isso foi um clique na minha vida, queridos, quando o pastor Marcos de Curitiba, ele é psicólogo, uma vez nós conversamos, ele que me falou sobre essa quantidade de sentimentos que nós temos que eu nem sabia. E uma vez ele me falou e ele me explicou, ele falou: muitas vezes nós estamos assim simplesmente com nada, com nenhum sentimento, e nós classificamos como tristeza, e nós sempre achamos que nós estamos tristes, e muitas vezes nós só estamos simplesmente cansados. E nós precisamos parar e falar: não, só estamos cansados. Esses dias eu cheguei até em casa e falei: nossa, estou estranho. A Kellen parou assim e falou: não, você só está cansado, você só precisa descansar. Você já percebeu que às vezes você está meio depressivo e coisa assim, e você só precisa descansar? Não é que você seja ou esteja deprimido, você só está cansado, amém? E na nossa caminhada com Deus, queridos, muitas vezes nós vamos estar cansados. Por isso que o autor a Hebreus ele fala: levantem as mãos
cansadas. Fortaleçam os joelhos vacilantes. Em nossa caminhada, queridos, nós vamos passar por períodos de cansaço. Mas mesmo cansado, nós levantamos as nossas mãos ao autor e consumador da nossa fé. Amém? Estendemos as nossas mãos a Jesus. Levantamos as mãos cansadas. E ele continua no versículo 13. Faça um caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Eu e você participamos do trabalhar de Deus nas nossas vidas, queridos. Construímos os nossos caminhos. Por isso que o autor a Hebreus vai falar: façam caminhos retos aos vossos pés. Eu e você construímos a nossa caminhada com Deus. As coisas de Deus, queridos, elas não são pré-definidas. Eu e você trabalhamos com Deus na construção da nossa caminhada. Por isso que Jesus fala: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é como o homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha. O que ouve e não pratica, como se construísse a sua casa sobre a areia. Eu e você participamos das nossas decisões no caminhar e no construir a nossa caminhada com Deus, queridos. Podemos construir a nossa vida sobre a rocha ou sobre a areia. Ele continua ali no versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu e você, queridos, buscamos viver a paz com todos. Esse é o nosso objetivo. Quando falam em buscar a paz, queridos, com todos, eu e você, como filho de Deus, buscamos a paz. E às vezes, preste muita atenção aqui em mim, às vezes buscar a paz com as pessoas, buscar a paz com todos, ou buscar a paz com as pessoas, muitas vezes tem a ver com a sua ausência. Queridos, tem lugares que você vai ter que se ausentar, queridos. Porque senão não vai ter paz. Consegue me entender? Existem pessoas que elas vão precisar da sua ausência, queridos. Tem lugares que se você for, você sabe que vai dar confusão. Sim ou não? Então é melhor que você se ausente. Não estou falando de cônjuge, ok? Senão você vai chegar, alguns vão chegar para mim: ah, pastor, você falou que a minha ausência é melhor, então eu vou sair da minha casa, que é uma mulher muito tribulenta. Não, queridos, não estou falando isso. O relacionamento entre marido e mulher é totalmente diferente. Mas existem relações, queridos, que você precisa se afastar. Porque se você não se afastar, vira uma bagunça. Para evitar a confusão e buscar a paz com todos, você se ausenta. Amém? Você já passou por situações assim? Tem horas que precisa ser, queridos, faz parte. Por quê? Porque nós buscamos a paz. E ele continua falando: busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, a santificação é a ação de um relacionamento. Quando eu me relaciono com o Espírito Santo, eu começo a me santificar. Sim ou não? Nós não buscamos a santificação para o relacionamento, mas o relacionamento com o Espírito Santo me leva a uma vida em santificação. E quando eu começo a viver o relacionamento com o Espírito Santo, a minha vida vai sendo santificada e eu vou vendo a ação do Senhor na minha vida. Por isso que sem santificação ninguém virá ao Senhor. E quando eu me relaciono com Deus, a santificação começa a fazer parte da minha vida e eu começo a ver a ação do Espírito Santo na minha vida. Eu começo a ver o Senhor na minha vida. Amém? E ele chega no versículo 15. E é sobre esse versículo que eu quero conversar com vocês. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nenhuma raiz de amargura. Queridos, a amargura ela pode nos travar. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. E o tema da minha mensagem é: vencendo a amargura. As amarguras, queridos, elas nascem da ofensa. Quando somos ofendidos, queridos, nasce uma raiz de amargura. E isso pode brotar e acabar contaminando a muitos. Olha o que Provérbios, capítulo 18, versículo 19 fala.
Abra comigo lá, Provérbios, capítulo 18, versículo 19. Olha o que a palavra de Deus fala. Provérbios, capítulo 18, versículo 19. O irmão ofendido é mais difícil que conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Queridos, no tempo de Salomão, as cidades elas eram fortificadas com muros, queridos. Muros de proteção. As pessoas ofendidas, elas constroem muros onde ela só permite entrar quem ela quer. O Novo Testamento chama isso de muralhas. Você já tentou penetrar em alguém ofendido? Conversar com alguém ofendido? Ele sempre vai estar na defensiva. É difícil você penetrar nos seus pensamentos. É difícil você conversar com uma pessoa ofendida. No Novo Testamento, a palavra de Deus chama isso de fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, fala assim: Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Fortalezas, queridos, são raciocínios que vão contra a vontade de Deus. São áreas na alma onde o amor de Deus não alcança. Pessoas ofendidas ficam como em uma concha, queridos. Quando a ofensa entra no coração de uma pessoa, ela cria como se fosse uma concha, uma proteção que muitas vezes nem o amor de Deus encontra naquilo lá, toca a vida da pessoa. Ela fica se protegendo, queridos. Elas levantam barreiras, estão sempre desconfiadas, na defensiva. A qualquer minuto se tornam agressivas. Quem convive com elas vive como se pisando em ovos. Pessoas ofendidas, queridos, elas sempre estão na defensiva. Pessoas que foram ofendidas nos seus relacionamentos, nas suas relações, elas sempre estão na defensiva. Quando você se relaciona com pessoas ofensivas, querido, ofendidas, é como se você estivesse pisando em ovos. Você já teve essa sensação? Você está do lado de uma pessoa e parece que você vive que você está pisando, você tem a impressão que você sempre está pisando em ovos, que a pessoa sempre está na defensiva. Qualquer motivo é motivo para a pessoa explodir. Por quê? Porque são pessoas ofendidas. São pessoas amarguradas. Pessoas ofendidas, queridos, têm dificuldade em amar e ser amadas. Elas sempre esperam o pior. Veem o mundo através das suas feridas, através das fortalezas da sua alma. Por isso que é extremamente importante, queridos, o assunto de cura na alma. Muitas pessoas têm dificuldades, e muitas linhas teológicas têm muita dificuldade com a cura na alma, queridos. Mas a nossa alma, ela precisa ser curada através do amor de Deus. Pessoas, elas vivem arrastando as suas amarguras dia a dia e vivendo e olhando e se relacionando através das suas feridas. Ah não, porque eu tive dificuldade com meu pai, eu tive dificuldade na minha infância. Queridos, todos nós tivemos. Foi por isso que Jesus morreu em uma cruz. A Bíblia fala que ele morreu e o castigo que estava sobre ele, o castigo que foi colocado sobre Jesus, ele nos trouxe a paz. Só que nós não podemos viver uma vida em paz se nossa alma está cheia de fortalezas, feridas e amarguras.
Muitas pessoas, queridos, usam o seu passado como muleta para justificar suas ações, mesmo tendo nascido de novo. Ah, pastor, eu tive dificuldade na minha infância, eu tive dificuldade com meu pai, é por isso que eu bato nos outros, é por isso que eu ofendo os outros. Queridos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se fomos sarados, queridos, fomos sarados no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, amém? É a cura completa. A palavra salvação no Novo Testamento é sozo no grego. Sozo significa cura, libertação e salvação. Queridos, a cura para a nossa alma está disponível na palavra de Deus, amém? E nós precisamos ser curados. Existem 3 tipos de pessoas sobre a face da terra. A primeira é o homem natural, que o apóstolo Paulo fala. O que não nasceu de novo, o que não aceita as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. É o homem natural, aquele que não teve um novo nascimento, aquele que não conhece Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É o homem natural, queridos. Você conhece vários, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não tiveram impacto com Deus, porque as coisas do Espírito lhe parecem loucuras. Quer ver um exemplo, queridos? Há uns 5 anos atrás, nós fizemos, o pastor Arno, ele conduziu um projeto que se chamava Perdoe. E esse projeto começou a ganhar corpo, queridos, corpo, tanto é que todos os ônibus de Curitiba, eles tinham um folheto escrito perdoe e uma citação, queridos, muitas vezes citações até do próprio Senhor Jesus, citações bíblicas sobre o perdão. E nós começamos a ganhar espaço nas redes sociais e começamos a falar sobre um projeto que trazia cura na alma das pessoas e conduzia as pessoas ao perdão. Sabe o que aconteceu, queridos? Virou uma bagunça. Fomos extremamente atacados nas redes sociais. Então, vocês querem perdoar, vocês falam para uma pessoa que foi violentada perdoar. Como isso? Tem que buscar sim a vingança, tem que buscar sim os seus direitos. O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. As argumentações eram: então uma mulher que foi agredida pelo seu esposo, ela tem que perdoar ele. Não tem. O homem natural. Biblicamente falando, queridos, o Senhor Jesus vai falar: perdoe. Só que o homem natural vai falar: como que vai perdoar? Queridos, perdoar não é retirar a responsabilidade. Isso nós deixávamos claro. Se, por exemplo, como eu citei, um homem agride a sua mulher, ele tem que sim responder juridicamente. Amém? Não retiramos a responsabilidade. Só que no coração daquela mulher, ela precisa trabalhar sim ou não? Somos crentes, nascemos de novo. Quando uma pessoa nos ofende, por mais que eu e você tenhamos direito, nós precisamos... Senão nós vamos cair em um humanismo, aonde as minhas emoções são o centro do universo, a minha pessoa se torna o centro do universo, o ser humano é o centro do universo, e nós não somos o centro do universo. Deus, ele é o centro, Jesus é o centro, e assim como ele nos perdoou, nós perdoamos, amém? Queridos, o homem natural não entende, isso virou uma bagunça, queridos, lá em Curitiba. Tivemos que parar o projeto. De tão agressivo que foi o levante das trevas. Começa a se falar de perdão, queridos, Satanás e seus demônios endoidam. A maioria das vezes, queridos, que eu passei e ministrei libertação na vida das pessoas, quando a gente ora e uma pessoa cai endemoniada, as pessoas muitas vezes não caem endemoniada porque elas estão na prática do pecado. Pecado que nós falamos de imoralidade sexual, essas coisas que geralmente vêm na nossa cabeça. Geralmente as pessoas caem endemoniadas, queridos, por amargura.
ressentimento, falta de perdão. Assim, 90%. Isso, uma estatística pessoal, ok? Não estou falando da igreja ao todo, mas da minha experiência com libertação, 90% das pessoas que precisam de libertação é por amargura, queridos. O segundo homem, vamos lá, o homem carnal. Teve um encontro com Jesus, nasceu de novo, mas ainda não amadureceu. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 1 ao 3 fala assim: eu, porém, irmãos, não pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ciúmes e contendas, queridos, são características de uma igreja carnal. Ciúmes e contendas são frutos da ofensa, aonde a amargura brotou e as pessoas vivem de forma carnais. Ciúmes e contendas, queridos, são características de pessoas ofendidas. E Paulo caracteriza uma igreja carnal, uma igreja que anda debaixo de ciúmes e contendas. Terceiro homem, o homem espiritual, o que vive no Espírito, nasceu de novo, amadureceu, passou pelos processos, rompeu as suas fortalezas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo do 15 ao 16, a palavra de Deus fala assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? O homem espiritual, queridos, é aquele que anda por fé. Suas ações são baseadas na fé e não em suas emoções e sentimentos. A diferença do homem espiritual, queridos, para os outros homens, é que o homem espiritual, ele baseia suas ações pela fé, por aquilo que ele crê, não por aquilo que ele sente. Ele anda e caminha por fé, ele não anda por sentimentos, queridos. O perdão, queridos, é uma decisão de fé, não uma emoção. Se você acha que você precisa sentir para perdoar, nós nunca vamos perdoar, queridos. O perdão é uma ação de fé. O nosso caminhar, queridos, é uma ação de fé. O amor pelas pessoas é uma ação de fé. O não andar por ciúmes e contendas é uma ação de fé, queridos. É por fé, não é pelo aquilo que sentimos. Quando nós olhamos afirmações como essa, nós temos que falar: Jesus aumenta a nossa fé. E foi isso que os discípulos falaram, queridos. Abram comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 5. Lucas, capítulo 17, versículo 5. Lucas 17, versículo 5. Olha que interessante o que a palavra de Deus fala. Disseram então os apóstolos. São os apóstolos, queridos, não são pessoas comuns, ok? Os apóstolos do Cordeiro. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos fé. Aqui é o final do ministério de Jesus. O Evangelho de Lucas é o único evangelho em ordem cronológica. Era o final do ministério de Jesus. Aqui os apóstolos já tinham feito muitos milagres, expulsado demônios, visto pessoas sendo curadas, pessoas ressuscitando, queridos. E eles olham para Jesus e eles falam o quê? Aumenta a nossa fé. Mas qual foi a declaração que eles ouviram para eles pedirem que Jesus aumente a sua fé? Olha um pouquinho ali, versículo 3 e 4. Olha o que eles ouviram de Jesus. Versículo 3 e 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe.
E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier contigo dizer, arrependo-me, perdoa-lhe. O que eles falaram? Aumenta a nossa fé. Queridos, eles não pediram fé, queridos, para expulsar demônios. Eles não pediram para Jesus aumentar a sua fé para eles fazerem milagres. Mas eles pediram para Jesus aumentar a sua fé com relação ao perdão. Se o seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes vir ter contigo, o que você deve fazer? Perdoar. Olhando uma afirmação dessa, eu consigo entender, queridos, por que eles pediram? Senhor, aumenta a nossa fé. Você já deve ter vivido o suficiente, queridos. E você já deve ter sido ofendido o suficiente para entender que nós precisamos de fé para perdoar pessoas. Sim ou não? Se o seu irmão, queridos, pisar no seu calo, te ofender 7 vezes no dia e 7 vezes ele vir pedir perdão, o que você deve fazer? Perdoar. Aumenta a nossa fé. Tarefa aos quais os discípulos pediram para Jesus aumentar a sua fé era com relação ao perdão, queridos. Eles não pediram para que Jesus aumentasse a sua fé para que eles operassem milagres. Eles pediram fé para se relacionar. Queridos, para viver a igreja só por fé, queridos. Para viver em comunhão com os nossos irmãos, queridos, é pela fé. Para viver grupo familiar, queridos, onde nós nos reunimos toda semana juntos, é pela fé. Viver igreja, queridos, é pela fé, são relações humanas. Casamento, queridos, é pela fé. Quem é mais tempo casado aqui, é por fé ou não é, queridos? Ou é pelo que você sente? Perguntaram para a esposa de Billy Graham uma vez, você já pensou em divórcio? Ela falou em divórcio não, mas em assassinato várias vezes. São relações, queridos. Quando nós começamos a nos relacionar como igreja, queridos, o perdão é o pedágio que nós pagamos. Mas por que esse assunto é tão sério? Hebreus, no versículo 15 que nós lemos, Hebreus 12:15. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. E por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura, uma vez brotando em nosso coração, queridos, ela causa perturbação. Pessoas amarguradas, queridos, são pessoas perturbadas por um passado imutável. É impossível mudar o passado, por mais que eu e você ficamos tentando. Queridos, pessoas amarguradas, queridos, são pessoas perturbadas por um passado imutável. É impossível apagar o seu passado. É impossível mudar o seu passado, queridos. É impossível você mudar aquela ferida que foi feita na sua alma. É impossível você tentar voltar no passado e mudar isso, queridos. Nós precisamos encarar essas realidades. Pessoas amarguradas, queridos, são pessoas aprisionadas ao seu passado. E isso é realmente impossível. Quando não perdoamos, queridos, somos perturbados. Pessoas amarguradas são pessoas perturbadas. Perturbadas, queridos. Abram comigo em Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Vamos ler um texto um pouco maior. Mateus 18, do 23 ao 35. Preste atenção, que essas palavras do Senhor Jesus nos falam. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhes um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, o Senhor disse
o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-lhe, começou a sufocar, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou-o na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está nos céus, fará com vocês, se no íntimo não perdoar a cada um dos seus irmãos. Assim como fomos perdoados, queridos, precisamos aprender a perdoar. O conservo devia aquele servo? Sim, devia. Sim ou não? Devia. Mas assim como ele foi perdoado, ele deveria perdoar. Assim como o Rei nos perdoou, queridos, Jesus é o Rei, queridos, que nos perdoou. E Ele nos perdoou muito ou pouco? Se você se conhece bem, você sabe que Jesus te perdoou muito, queridos. Assim como Ele muito nos perdoou, nós devemos perdoar. A palavra carrasco ali, queridos, em algumas traduções, é traduzida por verdurgos. A palavra em grego, queridos, ela significa isso aqui, ó. Aquele que tenta extrair a verdade por uso da tortura. Inquisidor, torturador, também usado para um carcereiro, porque sem dúvida o serviço de tortura também era ordenado a ele. A palavra carrasco, queridos, na tradução, é aquele que tortura. Quando nós não perdoamos, queridos, existem carrascos, queridos, torturadores, que eles vão nos perturbar. Por isso, queridos, há um alto índice, queridos, de processo de libertação, ou onde nós precisamos expulsar os demônios que estão torturando aquela pessoa por falta de perdão. Raiz de amargura, queridos. Por isso que é muito sério isso que nós estamos falando. Nós precisamos vencer as amarguras. Mas por que esse assunto é tão sério? O autor a Hebreus continua falando: e por meio delas muitos sejam contaminados. A raiz de amargura brotando causa perturbação e a pessoa espalha essa perturbação, queridos. É como um vírus que vai contaminando muitas pessoas. Quando estamos amargurados, queridos, falamos demais. A boca fala do que o coração está cheio. Brota-se uma raiz de amargura e a pessoa fica falando, contaminando a outros. Você já percebeu isso? Pessoas amarguradas, elas só falam das suas feridas, queridos. É muito fácil, queridos, perceber quando uma pessoa está amargurada. É através do que ela fala. Geralmente terceirizando a culpa. Podemos contaminar muitas pessoas, isso é muito grave. Eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui, queridos. Queridos, eu e você somos corresponsáveis uns pelos outros. Nenhum de nós aqui é uma ilha.
O apóstolo Paulo fala que quando um peca, todos nós sofremos. Sim ou não? Quer ver um exemplo? Quando há um escândalo de algum pastor, queridos, que caiu em adultério, pode ser lá no Nordeste, e isso vem à tona na mídia, nós somos ou não somos julgados por isso também? Sim ou não? Por quê? Porque nós somos um corpo, queridos, nós não somos uma ilha. Nós somos codependentes uns dos outros. O grande problema, queridos, é que nós perdemos a ideia de clã, queridos. O sistema que nós vivemos, ele aponta e ele defende os direitos individuais. Nada contra, queridos. Não estou falando mal do capitalismo, não sou socialista, queridos, não pense isso. Mas a ideia do capitalismo, ela sempre defende o indivíduo, sim ou não? A propriedade privada, os direitos individuais, e nós acabamos crescendo nisso e nós vivemos de uma forma individual, achando que as nossas ações não atingem os outros. Mas quando nós falamos de igreja, queridos, Paulo fala que nós somos um corpo, e quando um peca, queridos, todos sofrem, queridos. Nós somos corresponsáveis uns pelos outros. Pastor, por que você está falando isso? Abram comigo em Mateus capítulo 9, versículo 42. Mateus, capítulo 9, versículo 42. Olha, são palavras do Senhor Jesus, queridos. Olha o que o Senhor Jesus fala. E quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Queridos, eu falei Mateus, né? É Marcos. Por isso que vocês estão me olhando com essa cara, o pastor está enganando a gente. Vamos lá em Marcos, queridos, capítulo 9, versículo 42. Marcos, agora vocês vão acreditar em mim. E é muito sério isso, queridos, palavras do Senhor Jesus. E quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Isso é muito sério, queridos. Jesus disse que é melhor você se suicidar do que fazer um desses pequeninos tropeçar. Consegue me entender? Ele fala que era melhor enrolar uma pedra de moinho no seu pescoço e se jogar no mar, do que fazer um crente pequenininho na fé se desviar. Qual que é o grande problema, queridos, aqui? Pessoas amarguradas fazem muitas vezes os pequeninos se desviar. E o Senhor Jesus, ele fala, queridos, que era melhor que essa pessoa se matasse. Quer ver um exemplo? Existem pequeninos na fé, pessoas que nasceram de novo, têm pouca experiência na fé. E daí a pessoa está amargurada. E ela começa a falar mal das pessoas da igreja. Ah, não vá naquela igreja, aquelas pessoas não prestam. E aquele pequenino, ele se desvia. Queridos, como pastor, eu já perdi algumas pessoas assim. E a sensação é muito ruim para nós. As pessoas não têm nem a oportunidade de nos conhecer como pastores. Porque alguém amargurado falou mal. A pessoa aceitou Jesus, está toda empolgada, caminhando com Jesus, buscando. Não, isso aí não. E alguém com uma raiz de amargura contamina aquele pequenininho. E aquele pequenininho se desvia e às vezes nunca mais volta. Você consegue me entender? Porque nós somos corresponsáveis.
porque a importância de a gente vigiar o nosso coração. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos. Aquilo que nós falamos, ela pode produzir vida ou morte. E eu já vi pessoas desviando os pequenininhos, queridos. Isso é muito complicado. Mas por que esse assunto é tão importante? Último ponto. Se nós não perdoamos, nós não seremos perdoados. Abram comigo em João, capítulo 20, do 21 ao 23. Esse é o último versículo, queridos. João 20, do 21 a 23. Aqui Jesus já tinha ressuscitado, queridos. Já tinha cumprido boa parte do seu ministério sobre a terra. Ele ressuscita, ele encontra os seus discípulos. Ele mostra as suas marcas. E chega no versículo 21, Jesus fala assim: E Jesus disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como meu Pai me enviou, também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Queridos, isso é tão importante que Jesus, ele ressuscita, ele encontra os seus discípulos, ele fala assim como meu Pai me enviou, eu estou enviando a vocês. Sopra sobre eles, recebam o Espírito Santo. E ele fala assim, se vocês perdoarem as pessoas, vocês serão perdoados. Mas se vocês não perdoarem, vocês não serão. Isso é tão importante, queridos, que logo depois do envio de Jesus, Jesus está para enviar os apóstolos, ele reforça essa afirmação. Se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. E isso foi uma marca em todos os apóstolos, queridos. Se você estudar a biografia dos apóstolos, você vai ver que esses caras apanharam, foram rejeitados. O apóstolo Paulo, queridos, que entra depois, ele é apedrejado, ele apanha, ele tem tido como morto, as pessoas ofendem ele, e ele reflete a Jesus, queridos. Ele não se amargura. Agora, se eu e você, queridos, por causa de Jesus, a gente levar um tapa, a gente vai ficar amargurado o resto da vida. As nossas emoções não são preparadas para isso, de tal ponto, queridos, se falam mal da gente, a gente fica amargurado com as pessoas falando mal. Nós precisamos amadurecer nessa área, queridos. Nós não podemos ser pessoas amarguradas. O perdão, queridos, é uma decisão baseada na fé. Como vencemos a amargura, queridos? Através do perdão. E o perdão não é um sentimento ou uma emoção. O perdão é uma decisão baseada na fé. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Amém. Vamos vencer a amargura, amém? Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos orar?